do podcast Sem Filtro, que a ideia é mulheres falando o que de acho a gente queira falar e que seja pertinente para o universo feminino. Eu sou Lin Chemas, para quem me conhece, né? Sou psicóloga baiana, psicóloga de mulheres atualmente. Adoro quando as pessoas falam isso. Eu sou psicóloga de mulheres. Eu digo, até atendo os homens de vez em quando, mas na prática gosto mesmo de estar aqui liderando um monte de questões femininas. Essa é Gabriela Droguet, minha amiga, tatuadora baiana, incrível, uma mulher que eu admiro muito. E hoje a gente está recebendo aqui, gente, Raquel Ripani Smith, atriz, diretora, feminista ativista e ó, trazendo pautas sensacionais para a gente nos últimos tempos. Eu acompanho a Raquel aí já tem um tempinho e é um prazer para mim, Raquel, estar recebendo você aqui para a gente falar de um tema que é tão oportuno no momento, que vai ser feminismo e antifeminismo e masculinismo. É o que a gente vai falar hoje. Eu vou dar aí a palavra para a Raquel também se apresentar aí para a galera que ainda não conheça, ou que ela queira falar, e o que ela tiver vontade de falar. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tem que perguntar se está tudo certo. Certinho. Obrigada pelo convite. Eu sigo você há anos, Nink. Que legal estar aqui. Muito prazer, Gabi. Estou feliz e honrada pelo convite. Estou aqui porque daí vier. Mulheres falando que dá na telha é perigoso, sempre. Sempre, a gente adora causar esse perigo. Exato. Perigo, discordo. Não acho mais que seja perigo, não, porque na verdade a gente está cansada de omitir verdades. Fato. Estamos aqui para isso, né? Para escancarar o que a gente quiser. Gente, semana passada, Raquel, eu queria que você contasse aí um pouquinho como é que foi esse movimento. Eu não entendi direito se você que fundou aí o Levante Mulheres Vivas, porque todas nós fomos, eu fui, né, me manifestar pela rua em Salvador, óbvio, né? E você, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi só isso, um movimento seu, em parceria com quem, para a gente, né, fazer um movimento feminino aí contra o feminicídio nacional. Nasceu de um vídeo meu, sim. Eu fiz um vídeo que eu não sei se vocês viram, que foi falando das manifestações na África do Sul, onde as mulheres deitaram no chão por 14 minutos, porque lá o número de mulheres que morrem a cada dia é da ordem de 14. No Brasil são 4, mas as tentativas de feminicídio são muito mais. E eu vi esse movimento e elas estavam vestidas de preto, de lilás ou de roxo. E elas fizeram uma manifestação não violenta, elas não trabalharam esse dia, também não compraram nada, eu achei muito interessante, porque nós somos uma força econômica poderosíssima, e se deitaram no chão para mostrar o número de mulheres que estavam morrendo diariamente lá, para exigir. Foi agora, em novembro. Onde? Na África do Sul. Na África. Para exigir que o feminicídio fosse considerado uma emergência nacional na África do Sul, e elas tiveram sucesso. Imediatamente, né, o número de mulheres que foi à rua, o governo colocou o feminicídio no centro da pauta. E eu fiz um vídeo sobre isso, comentando sobre essa manifestação que eu achei genial, e perguntando, falando, e a gente? Por que a gente ainda não foi para a rua? Estamos morrendo que nem mosca, tá piorando a crueldade da violência que tem acontecido conosco. E isso foi logo antes daquela sequência brutal que a gente viu, começando com a Catarina, em Santa Catarina, depois passando, enfim, culminando na Tainara, aqui em São Paulo, arrastada pelo carro na Marginal Tietê. Não só isso, vários outros casos, né? Da mulher no Ceará que foi queimada com seus filhos enquanto gestante. A gente viu coisas horríveis acontecendo, como sempre, vocês sabem, porque se vocês acompanham as notícias, a gente não consegue desver essa violência. Eu fiz esse vídeo, e esse vídeo teve muitas mulheres dizendo, eu vou, chama que a gente vai, eu vou, eu tô com você, bora. Eu falava, bora. E eu fiquei esperando algum movimento chamar. Eu realmente estava esperando para eu ir com a plaquinha, porque eu falei, alguém vai chamar. Não é possível, a gente está sentindo essa dor, né? E ninguém chamou. Até que uns 10 dias depois do meu vídeo, a também atriz e roteirista Lívia Lagato, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela... Eu conheço. Ela é muito engraçada, é muito boa no que ela faz também. Nós duas somos atrizes, eu conheço há muito tempo
do meio, mas a gente não era amiga próxima, ficamos depois disso, me mandou um inbox, ela repostou meu vídeo, como várias outras pessoas, e me escreveu no inbox falando, vem cá, vamos fazer nós? E aí eu disse, bora, eu tava esperando alguém chamar, era alguém falar, vamos, que eu falei, eu vou, eu e você, vamos com cartaz. Aí o que a gente fez foi um story cada uma, colocando o link de um chat, de um grupo de WhatsApp, que a Lívia fez. Eu repliquei o story falando, olha, vamos se encontrar para falar sobre isso, se você não aguenta também, venha, porque a gente precisa fazer essa manifestação. Ela postou no perfil dela e eu postei no meu. Nessa mesma noite, que foi na terça-feira anterior ao ato aqui de São Paulo, que foi dia 7, então posso até olhar aqui no calendário para dizer quando foi no dia 2, no dia 2 de Eu vi que dezembro. foi uma coisa que se organizou em, tipo, 5 dias mesmo, e agora são 100 mil seguidoras nesse Instagram, que foi criado agora há 15 dias, são 100 mil, né, porque a gente, de verdade, causou um tumulto, que era o que a gente, eu acho que precisava fazer mesmo, né, já deu da gente também só falar para quem está querendo ouvir ou dividir as mesmas dores, vamos gritar para todo mundo, né? Exato, foi uma coisa que pegou como um fogo, assim. Eu falo que a Lívia veio ela acendeu o fósforo e eu estava com o pavio. Mas todo mundo que pegou fogo pelo Brasil foi absolutamente voluntário, absolutamente orgânico. Nessa primeira reunião tinham 160 pessoas, a gente falou, uau, tem bastante gente. Os grupos lotaram. Em 2 dias a gente não estava entendendo que não cabia mais, porque cabia 5 mil pessoas, e aí começou a aparecer lideranças regionais, as mulheres se organizando por municípios. A gente teve o levante em mais de 100 municípios do Brasil. Mais de 90 já no dia 7, e outras cidades se organizaram para fazer na semana seguinte, que foi o caso de Salvador e de outras 5 cidades na Bahia, porque já tinha um feriado, porque já tinha outra Porque tinha programação. feriado, e as pessoas estavam viajando, não ia ter, né? Não ia ter, e aí foi incrível, foi uma coisa muito transformadora. A gente queria fazer o evento aqui de São Paulo como uma forma de acolhimento para a dor que a gente sente cada vez que a gente tem que falar de um caso desses, e para cada pessoa que perdeu um ente querido, porque cada mulher que eu acho que lê ou fica sabendo de algo assim, ela sente uma tristeza, ela sente uma dor, ela sente que podia ser com ela, ou a filha dela, ou a irmã dela, e a gente precisava desse abraço virtual que a gente faz. Eu acho que o nosso conteúdo tem esse teor. Sim. Mas a gente foi para a rua para fazer isso. E aí aqui em São Paulo foi algo em torno de entre 9 a 35 mil pessoas na rua. Foi muito impressionante, foi muito bonito, porque a gente escolheu... Na verdade, esse lindo. Foi lindo. Teve em cidades muito pequenininhas, teve no Piauí, teve no Brasil inteiro, teve em Ibituba, em Santa Catarina. As mulheres falavam para mim nas reuniões que a gente fazia, assim, na cozinha, sabe? Mulheres como a gente, assim, né? Abrindo a câmera na cozinha da casa delas, fazendo comida, falando, eu vou, nem que seja eu com uma caixa de som e um cartaz. E as mulheres se uniram e juntas a gente viu que a gente existe e que a gente tem o direito de exigir ser pauta. E que a gente tem chance de reação, né, Raquel? Porque eu acho que muitas vezes eu vejo, principalmente quando a gente fala de feminicídio, de violência contra a mulher aqui, a gente vê as mulheres muito acuadas no sentido de que, assim, qual é o caminho para a gente conseguir alguma coisa? A gente vai ter que entrar na lógica da violência, né? Porque tem muita gente falando, né? As mulheres precisam saber se defender fisicamente. Eu concordo, claro, assim, né? Na teoria eu concordo de que é melhor a gente saber se defender do que a gente não saber, do que a gente realmente ser um alvo tão fácil na mão de homens, mas por outro lado a gente sabe muito bem que a maioria dos feminicídios são cometidos por pessoas que a gente teoricamente ama e que a gente tem uma relação e que a gente confia, né? Então, eu entendo que a gente está muito longe de saber como é de verdade que mulheres podem reagir ainda, mas na hora que a gente vai lá e diz, vamos para a rua, vamos dizer que isso aqui não funciona mais para a gente, vamos dizer que a gente precisa falar tanto com mulheres quanto com homens sobre o que está acontecendo, quanto eu vi um movimento que foi todo puxado depois disso também, que foi um monte de gente dizendo, né, os caras não podem ficar em silêncio, os caras não podem dizer que isso não é um problema deles, né, o silêncio deles mata também, né, então um monte de coisas foram puxadas a partir disso aí que eu achei sensacionais, assim, a gente está falando de coisas que há um mês atrás a gente não estava falando, né? Então, assim, a gente está incomodando pessoas que a gente não estava incomodando, que estavam só assistindo no noticiário
as coisas horrorosas acontecendo com as mulheres, e a gente também está acessando gente que eu acho que a gente não estava acessando antes, principalmente no universo masculino, né? Porque mulher se queixar que mulher está sendo morta não é novidade, é no pé da gente que dói, né? Mas e cadê os homens também, de verdade, sacando que isso é um problema deles, né? Que isso é um problema cultural, que isso é um problema imenso que a gente está colhendo e tal. Diga, Beth. E aí eu vou trazer uma coisa que eu fico observando muito nesses movimentos, que, assim, além de serem extremamente válidos, mostra que a gente está buscando alguma coisa. E eu acho que a gente não pode, assim, perder esse time de começar a entender qual é essa micropolítica que a gente quer. O que é que a gente precisa? O que é que a gente quer? De que maneira a gente quer fazer isso? E eu vou trazer, assim, um adendo, porque eu falo isso porque ano que vem é ano de eleição. E a gente sabe que as coisas só mudam através das leis. E ano que vem a gente escolhe quem faz as leis. Então, eu acho que é muito importante todo mundo que participou, que se antenou, que ao menos assim, ó, colocou no radar essa pauta, que fique minimamente atento. Porque, assim, essa saída para a rua, toda essa manifestação, toda essa indignação virtual que a gente também está fazendo, tanto virtual quanto física, ela precisa dar em algum lugar. E eu acho que é aí que agora a gente tem que começar a discutir. Quais são as pautas? O que é que a gente quer? Como é que tem que ser? De que maneira a gente vai mudar? Uma coisa que eu vi fantástica, que eu descobri ano passado, ou foi esse ano, não me lembro, início do ano, final do ano passado, que é a Casa da Mulher Brasileira. Que é, para quem não sabe, é um lugar que acolhe mulheres que sofrem violência e tudo mais. Só que é isso, a gente precisa mudar o jogo, porque não adianta mais ter tantas, como é que eu posso dizer, soluções para o pós. Você quer aumentar a criminalidade, você quer ter esse centro de acolhimento. Tá, beleza, mas e antes? Como é que a gente consegue começar a reduzir antes? Porque assim, ó, eu não sei vocês, mas eu não acredito, assim, não vou ser pessimista, mas eu acho que a partir das próximas gerações a coisa pode melhorar. Não sei se na nossa geração a gente ainda vai conseguir convencer esses velhos de lá de trás. Acho difícil, mas eu acho que o caminho agora é a gente focar na micropolítica e no que é que a gente precisa que seja feito. Então, eu acho interessante. Eu ia comentar só uma coisa sobre isso que você está falando da parte da eleição, porque para mim foi muito interessante ver o resultado da manifestação, porque logo que acabou, na segunda-feira teve uma coisa da gente, que a gente fez um documento com 8 eixos de exigências ou áreas que as mulheres que participaram estão sugerindo que sejam olhadas enquanto política pública. Entre elas, o fortalecimento da Lei Maria da Penha, a criminalização da misoginia e também que o orçamento seja mantido para as políticas públicas de proteção às mulheres, porque não adianta nada a gente ter a Maria da Penha e ela não ser implementada. Ou a gente ter a Maria da Penha e a gente não ter verba para ter uma delegacia da mulher em cada cidade. Em Florianópolis não há uma delegacia da mulher. Onde Catarina foi morta, não tem. Então, porque não tem orçamento. O orçamento mensal aqui em São Paulo, estadual, para proteção de mulheres é de R$9 por mês. Que política pública você faz com isso? Então, na prática, como eu disse a Angelina aqui no comentário, a gente até tem leis, mas elas precisam funcionar. Mas não só isso, a gente também tem 10 iniciativas que a gente mapeou de iniciativas legislativas que estão no Senado ou no Congresso, que poderiam melhorar a nossa vida e que ficam na prateleira. E a gente, logo depois do levante, a gente falou, nossa, a gente vai conseguir para Brasília, a gente vai levar esse documento. Houve uma possibilidade concreta da gente ir para lá e, em seguida, foi puxado esse tapete e a agenda política do país mudou completamente assim. E a gente percebeu que quando as mulheres se organizam, de fato elas incomodam tanto que eles são capazes de mudar assim, a direção do navio para qualquer outro lugar para não ter que, de fato, olhar para as legislações porque a gente tem votado e a gente tem colocado no Congresso e no Senado pessoas que barram essas leis. E a gente sabe até quem elas são. São pessoas que são do movimento masculinista, que são contra as mulheres e que estão lá em cima para dizer assim, não, essa não vai passar. A lei da alienação parental, por exemplo, agora sendo barrada hoje novamente. A própria lei da misoginia, que um criador
criador do Instituto dos Direitos do Homem, estava comemorando de ter conseguido 11 assinaturas para bloquear que avançasse para o Congresso. Esses caras estão nos lugares estratégicos e só tem 18% de mulheres lá. E que não. Eu fiquei hoje pensando, Raquel, você até escreveu, eu acho que lá na página do Levante tem assim: nós somos 51% da população. Gente, se entre a gente não entende como é que essas instâncias funcionam, é muito mais difícil mesmo que a gente se organize para isso. Mas se a gente entende, porque assim, eu vejo muito que se eu faço, por exemplo, em um vídeo meu, uma relação da violência contra a mulher com a direita extrema, ainda tem um monte de mulheres que questionam. Né? Tipo assim, o que tem a ver política com violência contra a mulher? É aí que eu Eles, trago, gente... como é que a gente vai começar a desmontar esse quebra-cabeça? Porque a gente está aqui tentando. É isso, porque, por exemplo, eu vou trazer um exemplo para você. Outro dia eu estava indo para a apresentação de minha filha, estava num Uber, e aí conversa vai, conversa vem, estava bem quente assim, esse assunto, esse tema. E aí ele solta, mas eu sou contra a criminalização da misoginia. Não acho certo, não. Eu falei, como assim, amigo? Você falou dentro do Uber, você e sua filha com ele? Eu tava sozinha atrás dele, né? Falei, atrás, isso mesmo, é o lugar de ficar. Não, Uber, garotas... Atrás. Sempre atrás. Do motorista, porque quando a mão vier aqui, ó, não alcança você. E a sua alcança o cinto de segurança dele para enforcar ele. Fica a dica. Olha, essa eu não sabia. Estava se defender. Mas a questão foi essa, e ele solta para mim. Eu sou contra, não acho que a misoginia deva ser criminalizada. Eu falei, como assim? Como assim? Me explique aí. Por favor, assim, o que você entende como misoginia? E aí, amor, foi uma enxurrada de absurdos que aquilo ali me deixou muito reflexiva, porque, assim, é tão discrepante a lógica de entendimento do que é o feminismo, do que é o machismo, do que é a misoginia, do que é a criminalização de uma misoginia. É uma conversa que é tão além que eu fico temerosa, assim, no sentido... Desanima, né? Quando a gente pensa... Não é que desanima. Meu maior medo é que a gente só converse entre nós. Eu sinto que a gente tem que ver uma forma, desculpa, homens, desculpa todo mundo que eu vou falar, Deus, mas assim... Tem homem que é burro, desculpa, Deus. Desculpa todo mundo. Então, você tem que ter... Desculpa, Deus. Desculpa, Deus. Mas tem gente que é meio burra, então assim... Não é para abandonar. Mas também vamos pensar, meu analista sempre fala isso, a burrice dos homens é bem seletiva, né? Porque é uma burrice, obviamente, para não olhar para o que não convém olhar, né? Então, não dá para a gente colocar nessa conta da burrice ou da ignorância só, porque tem sempre a conta de não querer perder privilégio. Tanto faz ser o cara do Uber que não sabe nada. Não, isso é uma pessoa consciente, mas eu tô te trazendo não é. Sabe qual é a pessoa? Sabe qual é a pessoa não consciente? É a pessoa que simplesmente diz: mulher tá querendo dizer que é crime falar mal de mulher, ou eles não entendem que é matar a mulher, bater na mulher e tal, falar mal de mulher, mas elas querem falar mal de homem. Esse é o cara que tem o privilégio de falar de uma mulher de uma forma como se fosse um objeto, que ele quer que a mulher dele seja ali submetida a ele e tal. Então, é muito difícil a gente colocar no lugar também só ou de ignorância ou de limitação mesmo intelectual, e perceber que eles não quiseram pensar no que não era interessante para eles, assim, não tinha perda para eles. Como é que a gente vai começar a abrir esse diálogo? Porque a grande questão, o que eu penso, é que esse diálogo precisa acontecer. Olha, eu acho que posso, pela experiência que a gente teve recente aí, especificamente de ter visto tantos homens na manifestação, tem algumas coisas que eu posso falar a respeito. Uma delas você tinha até sugerido como tema, que é a criminalização da misoginia e o movimento masculinista e Red Pill. Então, esses homens estão sendo doutrinados por alguém que tem lado e tem interesse. Como eu acho que a gente pode começar? A gente pode começar com o fato de que toda mulher tem medo de andar na rua e ela sabe que pode sofrer violência. E nenhuma mulher conservadora quer que a sua filha seja violada a caminho de casa, da escola. Nenhuma mulher evangélica acha que é ok ela morrer na porrada em casa.
Nenhuma mulher conservadora ou homem conservador que seja uma pessoa ética acha que é lícito o que aconteceu em São Paulo na Marginal. Um homem arrastar uma mulher num carro daquela maneira. Nenhuma pessoa. Porque assim, se você estiver conversando com a pessoa e você fizer essa pergunta, você acha que aquele homem que trancou os 3 filhos e a mulher grávida dentro de casa no Ceará e botou fogo, estava certo? Você acha que isso tem que acontecer? É assim? Eu duvido, porque a gente viu no nosso evento pessoas de amplo espectro político. Então, eu acho que a gente atingiu um ponto de central aí, que é mulheres vivas. Queremos mulheres vivas. Todo mundo que quer mulheres vivas pode estar do nosso lado. Quem quer mulheres vivas? E aí, infelizmente, porque é uma pena, eu acho que a pauta de mulheres vivas e seguras tinha que ser uma pauta trans e superpartidária. Ela tem que ser. Multidisciplinar. Ela não é uma pauta de um lado. Todo mundo tinha que querer mulheres vivas, entende? Então, assim, se ela tem um lado, a gente fala que, assim, olha, eu não entendo por que isso tem um lado. E as mulheres vão chegar a essa conclusão por si, porque eu não acho que elas são burras, eu acho que as pessoas são doutrinadas para não perceber esse espaço que aí a gente está falando. Por quê? Mesmo na manifestação, a gente não fechou o espaço para ninguém, a gente queria que viessem pessoas de todos os lugares. A gente, inclusive, tentou achar parlamentares mais de centro, centro-direita, para quererem falar, porque a gente queria que fosse suprapartidário, mas nenhum aceitou. Por que não aceitou? Então, eu não sei. Eu não mas tô, esse a gente sabe. Mas né? deixa as pessoas chegarem a essa conclusão, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Porque senão parece que a gente está tentando vender uma agenda partidária. E aí as pessoas se afastam. Quando a gente fala, olha, a gente quer estar protegida. Vamos olhar quem está votando a favor da gente estar protegida? Você vai ver quem são. Quem está votando contra? Você vai ver quem são. O grande drama, Raquel, que eu vejo muito é como é difícil a gente pegar a ideologia por trás. Porque um bolsonarista, por exemplo, vai dizer que a mulher protegida é quando tem mais polícia, é quando as mulheres puderem estar armadas na rua e quando elas vão gerar mais violência para se defender. Enquanto isso, tem uma outra galera que vai olhar para essa galera e dizer: mas se a gente não criar homens para tratarem mulheres bem, para não acharem que eles possuem elas e que elas são, né, de verdade um objeto ali, que eles podem decidir a hora que mostra, eles não querem alcançar esse argumento, porque esse outro argumento deixa mulheres livres. Né? Então, as mulheres que não estão, porque eu vejo, principalmente no TikTok, que é um lugar inóspito, né? Eu acho que você também posta lá, e assim, a gente vê que a gente posta porque é a rede também do futuro, e até para ver se a gente joga umas ideias boas também para a galera mais jovem que consome lá. Mas, assim, o que vem de comentário é tipo assim, é só não trair que você não vai ser morta. Assim, eu ouço esse tipo de comentário de gente que botou a cara lá para comentar isso, né? Então, é só não trair. Por que a mulher tá falando disso? Se comportasse, ninguém matava. Se comportasse, ninguém batia. Então, ainda estamos mesmo. Eu acho que a gente falou, eu não sei se você viu aí, a gente fez um podcast com Raquel Fernandes, que é advogada de mulheres, há umas 2 semanas atrás. E a gente falou exatamente disso. Ela disse assim, olha, a direita fica, inclusive, esticando essa coisa de as leis mais firmes vão melhorar o feminicídio, só que ninguém deixa de matar alguém porque vai ficar na cadeia 20 ou 30 anos. Eles mataram porque tem uma ideologia por trás. Né? Então, eles realmente acreditam naquele momento que o que eles têm que fazer é matar, independente do que vai acontecer depois. Inclusive, às vezes eles se matam também, às vezes eles matam os filhos, então quem mata os filhos não está pensando em punição. A gente, de fato, está nessa saga aí, que eu acho que devia ser, a união feminina devia ser de todas, é de criminalizar a misoginia, por quê? Eu consigo perceber claramente que, assim, há 15 anos atrás, antes de eu ter meu primeiro filho, eu ouvia com muito desconforto conversas racistas em mesa familiar de Natal. Né? Então, assim, e aquilo era absolutamente angustiante, mas não tinha nada para fazer contra. Criminalizou o racismo, o povo começou a ver que se falasse besteira, principalmente na internet, ia preso. Não vai ter racista? Com certeza tem um monte, mas eles não têm o direito de propagar aquele discurso, né? Então eu fico muito feliz que meus filhos não vão ouvir esse discurso racista em mesa de família, né? Então eles vão falar ali na boca pequena, mas não vão ter coragem de falar para todo mundo. A misoginia é a mesma coisa. Claro. Né? Um cara que não tem coragem de dizer se não trair não vai ser morta, ele já poupou quantas pessoas de poderem seguir essa mesma linha de raciocínio e de acompanhar isso aí. E né? É por isso que eles querem impedir que essa lei tenha qualquer tipo de aderência. Sim. Porque a gente conseguiu aprovar as leis que protegem contra homofobia, racismo, transfobia, mas mulher Sim. não pode estar protegida. E elas não saberem isso, falam assim, vem cá, qual é a diferença? De que jeito a gente é menos cidadã? Por quê que a gente não pode estar protegida? E aí
e assim, de um lugar de muita humildade mesmo. Como é que nós vamos dialogar com os nossos algozes? No sentido de pirâmide, o homem está no topo da pirâmide, ele agora vai precisar descer para ficar aqui com todo mundo. Essa descida, ele não vai descer por vontade própria, né? Ninguém vai sair. Ele vai preso, se ele falar essa besteirada, ele vai preso. É isso Sim, aí. Então é isso. mas Vai sim. ser. Esse é o caminho possível, porque eu acredito que também a gente, de alguma forma, essa conversa precisa acontecer. Por que eu digo isso? Porque a gente, não sei, eu sinto que a gente conversa menos sobre formas de mudar o pensamento e de reforçar as coisas. Eu te dou, por exemplo, isso porque eu vejo os discursos do lado de lá, dos Red Pill, e agora que eu descobri que tem Black Pill, que é pior ainda. Então, assim, é uma rede de, não vou dizer desinformação, mas de culto a esse ódio às mulheres. Tão bem estruturada que, assim, ultrapassa gerações. A gente está falando do velhão lá, o trampista, fascista, bolsonarista, ao jovenzinho, sabe, seguidor de Nicolas Ferreira. Então, assim, o que me assusta nessa situação é como alcançar essas pessoas, porque, assim, já está tudo muito solidificado do lado de lá. Sim, realmente... eu fiz um vídeo falando a partir do vídeo do Ronan Farrow, que é um jornalista americano que foi quem fez o primeiro exposé do Me Too. Ele é filho, enfim, Sim. da Mia Farrow, e ele falou sobre quando o Charlie Kirk morreu, que teve aquela comoção, uma das linhas de investigação acerca de quem teria atirado nele, e que tá abafada, ninguém tá falando disso, e é por um motivo, é que ele tenha sido morto por alguém mais à direita do que ele. Exato. E a gente nem sabia que tinha gente mais à direita que ele. Então ele fez uma pesquisa mostrando que a direita da direita, que é o cristianismo, que era o Charlie Kirk, tem os caras que são os tecnocratas, os aceleracionistas, tem os Proud Boys, que é a galera do Nick Fuentes, e esses caras são assim... Estruturou uma rede. É uma rede enorme. Porém, ele falou uma coisa muito interessante, que é a entrada para toda essa rede de extrema-direita. A extrema-direita que eu falo são pessoas que são contra a imigração, que são racistas, que são antissemitas, que são a favor da escravidão, que querem tirar o direito. O resumo dessa extrema-direita é o resumo do cara falando dos Black Pills. Os homens brancos têm que mandar no mundo, as mulheres têm que calar a boca e os presos têm que ser presos. Essa é a lógica dessa galera, assim, bem resumida. Mas as mulheres têm que ser escravas sexuais. Não é que as mulheres têm que ficar quietas. As mulheres são escravas e geradoras de próximas, enfim, de filhos. Enfim, mas ele diz que o funil de entrada para todos esses grupos é o masculinismo, é o ódio às mulheres. Então, essas pessoas que estão ganhando dinheiro, que estão ganhando voto, com a ignorância de pessoas convertidas a uma ideologia de ódio, elas vão fazer de tudo para a gente não quebrar as pernas da mesa onde elas estão subindo em cima. Porque se a gente tirar o direito do ódio às mulheres, a gente está fazendo isso porque a gente quer se proteger e estar viva. Mas eles sabem que eles vão perder a maneira de convencer um exército de homens que eles querem que sejam infelizes, que eles querem que não estejam em relacionamentos felizes, eles querem que esses homens achem que a culpa deles estarem sozinhos ou deles não terem conseguido um trabalho é das mulheres. Então, o extremismo serve ao ódio, e esse ódio eles precisam para que esses homens votem nessas pessoas que propagam o ódio, que as deixam infelizes. Então, é claro que vai ser difícil politicamente, porque esses caras estão todos conectados ao ódio às mulheres. E essa é a base de tudo. É a água, dentro do aquário estão esses peixinhos aí, Black Pill, Red Pill, masculinista, pick-up artist, esses caras que ensinam a pegar mulher com mentira na internet, esses caras que, enfim, fingem que são coach de masculinidade, mas na verdade estão propagando, enfim, coisas horrorosas. Não podemos falar disso, mas esse é o começo. Então, sim, é político, mas eu acho que a entrada do assunto não é política, a entrada do assunto é segurança, porque todas as mulheres têm medo.
E explica aí um pouquinho, inclusive, Raquel, já que o tema é esse, tem muita gente que acaba assistindo também, que é leiga, né, no assunto, que está tentando se situar também. O que é que você falaria hoje, inclusive, sobre esse movimento masculinista e sobre o antifeminismo e suas formas aí de se apresentar sorrateiras, né? Nossa, tem muita coisa para falar, mas eu diria sobre o masculinismo que palavras violentas vêm antes de ações violentas. Então, Claro. se você normaliza você dizer que mulher é uma coisa, você dizer que mulher não presta, que tem que morrer, tem que matar, tem que bater, você naturaliza e você até glorifica a violência quando ela acontece. Eu tenho medo de ser morta também, Larissa, é Todas isso. nós, Todas Larissa. nós, Toda Larissa. Todas mulher nós, Larissa. tem, entendeu? A partir daí a gente acha um lugar em comum. É para aí que a gente foi pro Mulheres Vivas, pro Levante. Uhum, O masculinismo sim, ele é parente do nazismo, tá ali, que é uma sim, superioridade, alguém é melhor que o outro. Porque as mulheres não estão dizendo nós somos melhores que os homens. Isso seria o sim, feminismo, né? Eles dizem que é sim. misandria, não é? A gente está dizendo nós queremos ser iguais, equânimes, queremos os mesmos direitos, não queremos morrer. Vocês não têm medo de sair na rua. A gente tem. A gente pensa E isso, roupa, a gente pensa inclusive, horário, a gente realmente, pensa ônibus. isso Eles não têm. realmente talvez seja a base, né, o começo mesmo do que diferencia ser homem e ser mulher, é o medo, né? E É. assim, isso aparece de várias formas, tanto faz ser na rua, ser dentro de casa. As mulheres têm medo porque, de fato, elas estiveram ao longo da história mesmo muito inofensivas em relação a violências masculinas, né? Então, isso tanto faz se é no argumento, né? A gente também vem falando disso, né? Porque, como você disse, as ideias e as falas violentas vêm antes do ato violento, então eu sempre venho dizendo para minhas seguidoras e pacientes, nenhuma ação violenta verbal deve ser ignorada, porque o pós é o que já se prevê, né? Não teve nada de estranho com a história do Calvo do Campari, dele Uhum. ter de fato batido na namorada, né, para obrigar ela a transar, e tem uma tentativa de estupro e tal. É óbvio, ele fala disso o tempo inteiro e todo mundo vai estar lá aplaudindo, dizendo é isso mesmo. Na hora que ele fez, as pessoas se assustaram, né? Então, de fato, tem um discurso de ódio que é muito camuflado para algumas situações, é camuflado pela religião também, né? Então, vez ou outra, a gente traz essa pauta de como em religiões, principalmente evangélicas, as mulheres são incentivadas a perdoar agressores em nome da família, em nome do bem-estar e Não, até acreditar no bom pouco tempo coração. a lei do crime à honra, eu trouxe esse exemplo da última vez, o Sim, cara que esquartejou a mulher e disse para a delegada, é minha honra, doutora. isso aí a gente sabe que está na história também, não é à É toa que a isso. gente paga ainda esse preço, porque estava lá, estava escrito na história dos homens que era E direito aí deles esse é o mesmos matar as mulheres. ponto A nesse gente sabe. movimento da micropolítica e da gente ficar assim no momento presente muito atenta de que a gente já está em final de 25, está entrando 26, começar a buscar no nosso radar como, da mesma forma que essa questão da lei contra a honra era possível, a gente buscar formas de fortalecer esse movimento. É nesse lugar que eu estava trazendo. Eu falando das, como é que chama? Das mulheres das antifeministas, né? Eu tive um debate triste com a Ana Campanholo, que eu não Triste. sabia quem era. E fui, foi muito impressionante para mim. Eu confesso que eu fiquei até um pouco engasgada Chocada. fiquei chocada porque é um movimento de apoio ao masculinismo, então são as aliadas, né? São aquelas mulheres que dizem, tudo bem se você tiver com uma mulher no porta-mala, se eu puder andar no passageiro, entendeu? É isso, são as aliadas. E tem aliadas por medo, tem por conforto, tem por vantagem, tem. Essas mulheres que estão vendendo, elas, infelizmente, aí são coisas de má fé, né? Elas estão vendendo mentiras para mulheres, usando a base, um certo neo-darwinismo fictício para fingir que isso seria algo que as mulheres naturalmente são inclinadas a fazer, ou religioso, e elas torcem a realidade para convencer muitas mulheres disso. Por quê? Porque o feminismo sempre foi um palavrão. Então, parte do que eu falo que eu estou fazendo é tirar o palavrão do feminismo. Porque as mulheres começaram a exigir direitos, imediatamente começou a ter uma campanha de dizer que elas eram solteironas, que elas eram feias, que elas eram mal amadas. E isso continua Velhas. tendo. Velhas. Uhum. Ai,
Sim. Do gato. Aí, isso, mas desde as sufragistas britânicas, eles tinham charges que mostravam essas mulheres com narizes feios ou magras demais. Enfim, eles ficam mostrando o feminismo, então eles demonizam o espantalho que eles inventam. E esse espantalho fica sendo o objeto de socos deles. Então, eles inventam mentira mesmo, é mentira. Se você for olhar, a realidade não é aquela. Mas tem muita gente que não tem esse letramento, tem pessoas que vêm de famílias e que se identificam e falam, não, então feminista é feia, eu não quero ser feia. Feminista odeia homem, eu não quero odiar homem. Feminista raspa a cabeça, é lésbica e pinta o sovaco de roxo. Eu não sou assim, portanto eu não sou. Deixa eu trazer aqui uma observação do motorista de Uber, que eu falei que ele disse que era a misoginia ser criminalizada, porque na cabeça dele a misoginia era o oposto do feminismo. Exato. Então, como ele era contra o feminismo, ele estava valorizando a misoginia. Olha. Eu assim, ó. Mas por mais absurdo que seja, a gente entende que há 5 anos atrás, quando o Bolsonaro foi lá e fez comentários racistas, homofóbicos, machistas, a galera de verdade também aplaudiu, não é isso? Disse assim, uau, finalmente alguém falou o que eu pensava, finalmente alguém vai de verdade dar voz pra gente que estamos tão oprimidos, porque não podemos mais falar mal de pretos, não podemos mais falar mal de gays, não podemos... Então, assim, isso é uma grande loucura mesmo, mas é a loucura que a gente tem de quando a gente trabalha com gente também. Eu falo sempre disso, né? Os movimentos, eles se esticam para lados opostos. Então, assim, tem uma galera que está aí para a gente dizer que tem gente hoje se identificando com Hitler, é a gente pensar que, né, puta que pariu, assim, a gente andou e não andou, é isso, a gente andou e não andou, isso não anda, né? A gente corre para trás, então... Como é que pode metade da população brasileira, ou sei lá, talvez 1/3 ter se identificado muito com aquela ideologia de direita extrema, né? Como é que pode? Mas pode, né? Eles estão mesmo querendo impedir que as coisas mudem. Eu acho que favorece muito esse discurso de extrema-direita achar um espantalho que eles chamam de extrema-esquerda. E a minha opinião é que os movimentos de esquerda esqueceram do centro. Não de propósito, eu não acho isso especificamente desse governo, porque o Lula em específico eu acho que é um cara que fala com a massa. Mas ele é uma raridade, ele fala de coisas sobre as quais a gente não pode discordar, tipo, as pessoas não têm que ter fome. Quem vai discordar? Entende? Quando eu vou e eu digo, as mulheres não têm que morrer, a gente quer mulheres vivas, essa é uma pauta que a gente consegue defender sem a gente estar entrando na armadilha que a direita usa com as pautas que eles chamam de pautas de costumes. Sim. Então, eles vão na coisa mais difícil de ser compreendida por uma pessoa que não o letramento, enfim, de gênero, etc, etc. E eu acho que a esquerda muitas vezes não percebe e acaba sendo levada para essa quina aí, onde a gente não consegue sair, porque você está defendendo coisas que são difíceis. Eu te digo que vai muito para esse lugar, porque eu escuto muitas amigas, muitas mulheres, inclusive, eu não vou educar macho. Amor, às vezes vai ter que ir. Vai ter que ir, porque, senão inclusive, vai acontecendo. A gente vai ter que sentar e dar a palestrinha de uma maneira que essa informação, de alguma forma, entre. Porque não tem problema. Ou impor certas coisas, né? Isso impor certos limites que a gente não acha aceitável. Eu acho que isso aí vai em todos os níveis, né? Se a gente se levanta da mesa com uma piada machista, a gente está ali dizendo, não quero mais ser amigo dessas pessoas que estão falando essas coisas. E isso causa um desconforto, né? A gente tem várias formas de causar um desconforto social para que as coisas também passem a ser vistas de uma forma um pouco diferente. Mas, a Raquel estava falando aí... Desconforto é desconfortável, né? Estar nesse lugar. E sabe que a gente não quer que o desconforto seja só nosso mais, né? Porque quando um gay teve que ouvir, né, um monte de piadinhas homofóbicas dentro da família e do rol dos amigos e ficar com a carinha de paisagem, foi muito desconfortável para ele, do mesmo jeito que é muito desconfortável para mulheres, o tanto de besteira que a gente tem que ouvir, e muitas vezes a gente ficou calada. Só que eu fico assustada também por outro lado, porque quando a Raquel diz, se a gente fala, a gente quer mulheres vivas, isso é um discurso que pegaria todo mundo. Mas, por exemplo, eu vejo que até hoje o discurso do estupro marital ser entendido como tal ainda é muito difícil de alcançar. Eu tenho tantas e tantas e tantas pacientes que passaram pelo meu consultório que não conseguiam entender ainda hoje que aquilo é estupro e que aquilo é nesse lugar da servidão
feminina, né? E que isso é violência com a mulher. E aí a gente está aqui falando, tipo, a gente quer estar viva, e isso não necessariamente pega o cara que diz, mas eu não quero matar a mulher, né? Ou a mulher que diz, mas meu marido não quer me matar. A Exato. gente não Ele consegue só saber bateu. isso aí. Então, Eu acho que sim. ele não vai bater mais, né? Sim, eu acho que tem duas coisas, né? A gente continua tendo que informar, contar que isso que tem uma seguidora que falou aí, desde o Freud, desde sempre, houve uma narrativa criada desde o que a gente chama de patriarcado, que é o começo dos homens se tornando sedentários e percebendo que as mulheres eram o primeiro corpo escravo que eles podiam usar a serviço enfim, da acumulação de bens, que culmina no que a gente vive hoje. E eu acho que a gente tem duas coisas. Isso da gente desconstruir esse determinismo biológico, esse darwinismo burro, e dizer, não, a mulher não tem que ser submissa porque ela foi submissa, porque ela não tinha direitos civis. A gente pode sair desses espaços. E a segunda coisa que eu digo em relação a isso é que os movimentos masculinistas, esse movimento que a gente está chamando de direita hoje, eles já são movimentos de reação, por isso que eles são reacionários, né? Eles estão reagindo a avanços que a gente conseguiu. Então, isso significa que a gente conseguiu alguma coisa. Então, ao invés de eu ficar desmotivada ao perceber que terça-feira, depois da gente ter levado mulheres para a rua, no primeiro, espero, ato nacional brasileiro orgânico, em mais de 90 cidades, a ação que o nosso Congresso tomou foi ignorar e não abraçar, isso significa que a gente incomodou. Quer dizer que a gente tem que entender a nossa força, se organizar de novo e avançar novamente. Porque cada vez que você está se você está no ringue, e isso é uma luta, agora falando de direitos políticos, é uma luta, é isso. Você dá um soco forte, vai vir outro na sua direção. Infelizmente, a reação deles quer dizer que a gente avançou. E sim, aquilo que você falou, Gabi, há um tempo aí, de que sim, os homens vão ter que sair do determinado lugar de privilégio e eles vão resistir a isso. Assim como a branquitude também, assim como... É verdade. Eu acho importante a gente estar sempre sendo explícita em relação a dizer que a gente não está querendo eliminar o outro, a gente não quer o mal do outro, a gente quer estar junto, a gente quer estar do lado. Uma sociedade com as pessoas mais juntas vai ser mais feliz para todo mundo. A gente vai ter menos homens se suicidando, menos homens em situação de rua, menos homens entrando em briga, porque precisa provar uma masculinidade que está sempre na potência. A gente vai ter menos violência. Isso é bom para os homens. Não é ruim. Por isso que eu falo, quando chega alguma amiga ou até alguma cliente, alguma conhecida e fala, eu não quero educar macho. Tem que ir. Tem que E a gente tem a chance... Tem que educar o filho, tem que educar... Exato, a gente tem a chance de educar desde baixo até um discurso para cima, né? Porque outro dia eu estava tendo uma conversa também com um homem e falando sobre essa coisa, né? De como a violência lá atrás também na criação dos meninos foi terrível e como perpetua isso, né? Essa lógica de que assim, mas eu preciso ensinar o meu filho a se defender. Se defender de quê se ele não pensar em se relacionar com violência com outro homem ou com uma mulher, né? Às vezes é até claro para um homem que não, porque meu filho não vai nunca bater numa mulher, não se bate numa mulher nem com uma flor, mas ao mesmo tempo está dizendo, mas se seu coleguinha te deu um soco, dê um soco de volta. Então, isso também do cara, né, que a gente vem falando muito também, né? O cara que pode chorar, o cara que pode dizer que sofreu, que chorou se tomou um soco ao invés de ir lá e dar um soco de volta. Que essa é a masculinidade que a gente incentivou até o momento que acontecesse, né? Essa é a que ainda muitas pessoas incentivam, inclusive, que aconteça com os filhos, e é com isso que a gente está indo contra. Então, eu acho que sim, se a gente tem uma discussão produtiva sobre isso com um cara, mesmo que ele tenha 40, 50 anos, talvez ele consiga pensar, poxa, não foi legal para mim ouvir que eu tinha sempre que ser foda, que eu tinha que bater de volta, que eu não podia demonstrar que eu estava frágil, não sei o que. Isso não foi legal para mim, então eu não quero que meu filho sinta isso aí, né? Então, são muitos movimentos por muitas frentes mesmo. Nesse lugar da educação emocional mesmo, né? Que é de tipo, como é que um homem se sente homem também, sem precisar agredir o outro, sem ele precisar matar, sem ele precisar ser territorialista, né? Conquistar. A ideia que a gente tem do homem, do masculino, é esse, o que vai lá e conquista fronteiras. Que loucura! Para você conquistar uma fronteira, você derrubou de alguém. Tem que rever o que é. Porque, assim, hoje em dia, realmente, a gente não tem muito exemplo do que é uma masculinidade saudável. Porque quando você pensa, vamos pensar assim, um homem macho, um homem tranquilo, você pensa que é Rodrigo Hilbert porque faz crochê. Não é. Wagner Moura! Wagner Moura! Não. Ai, Wagner.
Um ícone, um ícone. Mas eu digo assim, eu acho que precisamos também pensar sobre isso. O que é uma Sim, masculinidade saudável, o que é ser sim, porque assim, eu vejo que até os próprios caras de esquerda ficam num lugar de tipo assim, ó, eu sei que o que está acontecendo é errado, mas eu não sei o que é certo. E aí fica para a sim. gente também decidir o que é o certo, né? Mas eu acho que esse tem que ser um diálogo que realmente tem que ser aberto para os dois gêneros, para todos os gêneros. Sim, Para Porque é todos. uma questão de bom senso de humano, assim. Você tá de ser humano para ser humano, independente do gênero, né? Exatamente. Se mulheres puderem existir enquanto seres humanos, os homens também vão poder. E eu acho que a gente precisa começar na educação. A gente não pode esquecer que a sociedade se move a partir de consensos, né? A gente só consegue mover a régua um pouquinho para lá se a gente conseguir convencer uma massa de pessoas de que determinada coisa é como as coisas deveriam ser. Então, através da educação, eu acho que a gente pensa, se a gente for pensar aqui no período da nossa vida, eu vi muita coisa mudar. Quando eu era adolescente, era aceitável um homem assediar sexualmente uma mulher, e é você que tinha que saber como se comportar nessa situação, e ter uma espécie de jogo de cintura, e homem é assim, e a gente vai saber. A gente está falando, por exemplo, de uma coisa que, para mim, é incrível e não se falava há 30 anos, a economia do cuidado, a sobrecarga materna. A gente precisa transformar o abandono paterno em uma emergência nacional, porque os homens podem ir embora. Se a gente tem uma sociedade em sim. que a cada 10 meninos, 6 dizem que não tem uma boa referência de masculinidade na sua vida, como é que E eles a vão ser frase, homens? e a frase que a gente ouve é: a mãe não soube criar, né? A Por que culpa é será que é dela. logo a culpa é da mãe? Ou que não soube criar, ou que escolheu o pai errado para o pai abandonar. Então a gente tem esse ciclo onde a É esse o culpa lugar que eu volta fico sempre para a mulher. Sim, mas isso acabou daquele influencer que acabou de perder a conta dele no Instagram recente, porque esse cara, eles fazem, é sempre a mesma lógica, a culpa é dela, ela escolheu mal, ela saiu na rua, ela usou saia curta, a culpa é dela, dedo podre, mãe solo, e não pai que Mas abandona. falam, mas Até falam. que, até esse cara ter feito um vídeo recente, onde ele disse que a Tainara, que perdeu as duas pernas, era culpada pelo que aconteceu com ela, porque ela escolheu o homem errado. E aí, ele Uhum. caiu a conta Mas dele, de e tanta o cara denúncia. que atropelou queria atropelar o cara, o que estava com ela, não Tá era ela. mentindo, né? Sabemos que é mentira, mas assim, não, quando esse cara chega nesse extremo para tentar defender o indefensável, todo Exato, mundo percebe, exato. todo mundo vê. E aí a falácia deles cai por terra, porque eles não vão ter resposta, porque não é verdade. Simplesmente Por Aí isso, mentira. inclusive, que os discursos mais disfarçados têm mais poder, né? Os que vão ali pegando nas dores dos caras também, que vão sendo de um jeito mais organizado, que eu acho que era o discurso lá que o Calvo da Campari fazia, né? Que é um discurso de, olha, você que tem que dar ordem, mulher rodada, não sei o quê e tal, e agora que ia posso ali trazer abarcando gente. uma preocupação que eu tenho, assim, é do poder de articulação que essa galera tá tendo no virtual e que a gente não tá conseguindo fazer. Isso é uma coisa que me preocupa, porque a facilidade de mobilização que eles têm e eu falo isso no sentido de público que eles vão alcançar, desde jovens, adolescentes que estão ali jogando nesses canais de jogos, essas conversas continuam, né? Desenvolvem mais. Eu fico pensando de que maneira a gente conseguiria, não vou dizer uma articulação igual, mas de que maneira a gente conseguiria se articular também. Isso é algo para se pensar, para conseguir chegar nesse lugar onde eles estão. Porque Mas é eu não acho que é tão longe, não, Beth, porque na prática, assim, vamos pensar que eu tô aqui num lugar, beleza, não tem milhões de seguidores, porque, né, vai chegar um dia ali, mas é um lugar onde alguém que veio ali falando pequenininho das dores das mulheres foi alcançando um espaço, a Raquel fez a mesma coisa, aí a gente pega, às vezes, pessoas que têm um alcance imenso, como Luana Piovani, como algumas, né, mulheres que são, de fato, também já muito conhecidas por outra coisa, e elas vão lá e colocam a pauta feminista. Eu acho que sim, a gente tem tomado esse espaço, só que há mesmo uma guerra declarada de metade com metade. Eu sinto hoje que a política também dos últimos anos no Brasil fez isso, mostrou pra gente que era metade, metade. Né? Então, Eu não acho assim, que é metade, gente.
É menos. Mas uma porcentagem de quase 30, vai, digamos assim. A gente tem É, 6% dos 30, patriotas 30%. indignados, 30. sim, Mas sim. mas aí a gente tem todo mundo no meio. E tem todas essas mulheres no meio. Essas mulheres que não sabem que elas precisam. Eu diria uma coisa, eu concordo com você que é uma guerra organizada, estruturada, financiada, e isso é muito assustador. Tanto que no dia seguinte do Levante, o Levante, o Instagram do Levante, a Lívia e outras 12 feministas digitais que dividiram conteúdo sobre isso ficaram no shadow ban e foram desmonetizadas. Então, eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão organizados. Porém, acho que eu gosto de trabalhar na chave da potência, né? E a gente não pode esquecer que esse foi o primeiro protesto que aconteceu no Brasil de geração Z, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, na Hungria, que aconteceu na Bulgária, que já derrubou governos em uns 3 países. A gente se organizou no Nepal, em 4 dias, a gente foi a mais de 90 cidades. As mulheres estavam fazendo isso, eu me emociono de falar de todas, enquanto elas faziam jantar, enquanto elas botavam o filho para dormir, enquanto elas fizeram isso, apesar de sobrecarregadas, em mínimo tempo, sem dinheiro, voluntariamente. Então a gente também tem uma potência Tem poder. que a gente pode usar especificamente na forma feminina de fazer isso, que é uma forma cooperativa. Eu sinto que a gente se uniu nesse levante como abelhas, assim. A gente fez assim e as coisas aconteciam. Eu acho que a gente tem essa capacidade. Eu sei que parece que não, porque eles estão fazendo isso há anos. Eles têm dinheiro fluindo para isso e a gente sabe que eles detêm capital, detêm cargos, estão nos lugares de poder. Mas se a gente fizer do nosso jeito, a gente vai continuar avançando. Eles vão continuar resistindo, mas é aquilo, eles combinaram de nos matar, a gente combinou de não morrer, a gente vai. Não podemos E eu desistir. acho que mulher tem um poder que a gente não pode negar, que é de muita argumentação, né, Raquel? Então, assim, quando eles estão lá querendo na força fazer muita coisa acontecer, a gente tem muita dificuldade de se vencer de verdade os argumentos do feminismo, né? Tanto que a gente vê que qualquer pessoa que consiga mesmo hoje se declarar antifeminista, que venha mesmo com aquela monte de besteirada, são facilmente derrubáveis os argumentos de todos eles, né? Então, quem está com a argumentação nas costas não está de verdade passando desapercebida. Assim, quem está, inclusive, empenhada. A minha ideia também, quando eu falei disso, né? Vamos fazer um podcast feminino. Beleza, vamos também falar de coisa divertida, vamos dar risada junto, mas vamos falar de coisas e discutindo entre mulheres que a gente sabe que tem o poder de alcançar aquela mulher lá que estava também dentro de casa, assistindo o YouTube, não tinha pensado em nada disso, e ela vai de verdade ver esse sentido naquela argumentação, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem é a argumentação. Então eu acredito sim no poder dessa palavra e dessa lógica feminina, porque inclusive a gente sempre fala isso, né? Se o mundo fosse governado por mulheres, quantas coisas fariam mais sentido? Se fosse realmente governado por mulheres, né? Quantas coisas teriam muito mais encadeamento lógico, né? Teriam muito menos Você sabe que esse atropelamentos aí ódio pela vida. todo é porque o homem não sabe. Não pare, né? Isso é só por causa disso. Né? Vamos lá. É, Porque o quê? o homem Homem não Porque não o pare. quê? sabe parir. O homem não Não sabe sabe parir, parir. nem ia querer nunca. Nem ia querer nunca fazer isso. Por isso que fica criando um bocado de maluquice, porque não sabe criar gente. Aí quer criar clone, quer criar robô, quer criar problema. Sabe, se tivesse para fazer um ser humano, para amamentar, para saber aquilo, com a pia de prato para lavar, não tava inventando essas maluquices. Com certeza. Agora A pensa, gente quem tem que manda estar na botando eles casa? pra lavar. Quem manda na casa, quem organiza a casa, quem faz a vida caminhar assim? Um lar é um lar se tem uma mulher dentro. Se não tiver mulher para pensar no que vai ser o jantar, que vai ser, qual é a roupa, que não sei o quê, qual é a roupa que tinha que costurar, daqui a 3 meses vai ter a festinha que precisa. A gente faz isso, a gente sabe fazer isso. Vamos usar a inteligência que a gente tem, a forma de se organizar que a gente tem. Vamos usar a nossa forma de fazer rede para ter resiliência, porque a gente precisa. Vamos usar os nossos braços para se abraçar quando a gente precisa respirar e chorar. E vamos continuar. Porque que bom, a gente já está aqui. Já tá A gente já seguindo. tá É aqui, isso, é não já deixar tá. essa chama apagar. Ano que vem aí. Eu sou uma pessoa que sou muito engajada politicamente. Eu acho que o voto é extremamente necessário. É o mínimo que a gente pode. Na verdade, é a única coisa que a gente tem poder nessa vida é o nosso voto. É. E me entristece muito quando eu converso com as pessoas, de repente eu pergunto: você votou para quem? Para deputado estadual a eleição passada? Não E sei. deputado federal?
Então, assim, só pensa, ó, Lula, Bolsonaro. Não, gente, quem manda não são eles. O presidente, vamos até explicar aqui, ó, o presidente representa o país no exterior. Ele é a pessoinha que vai lá e diz que é o Brasil. Mas aqui dentro é o Congresso e é o Senado. E isso a gente tem que bater sempre nessa mesma tecla. E eu volto para a micropolítica. Ano que vem, ano de eleição, principalmente deputado e senador, é ano da gente virar voto. E que a gente faça política, né? A gente faça, porque o que Raquel está falando aí é a galera que foi para a rua, a gente está aqui, um monte de gente foi só para a rua para mostrar a cara, mas tem mulheres aí por trás de verdade raciocinando como é que isso pode virar lei, como é que isso pode virar direito para a gente, e que a gente tenha pelo menos consciência de valorizar isso, né? De votar nisso, de se empenhar nisso, porque é de fato o caminho que a gente tem na democracia de conseguir as coisas. Que bom que a gente tem a chance, né, de ter uma democracia para fazer isso. Eu procuraria as mulheres que a gente pudesse votar. Eu, particularmente, quero votar em mãe. Quero votar em mães. Todas as mulheres mães que eu achar, quero votar. É o que eu falo, gente. Eu me lembro que eu tive uma discussão com meu pai na época que Manuela Dávila se candidatou. Meu pai, olhando para a televisão assim, falou: o que essa mulher quer aí? Eu falei: meu pai, eu vou votar nela. Ele: oxe, que absurdo. Eu falei: olhe para mim. Quem é que me representa? Esse cara careca aí, velho, julgado, que não sabe nada, ou é uma mulher que está falando exatamente as mesmas queixas que eu tenho? É sobre isso. A pessoa que a gente quer colocar lá não é a pessoa que aparentemente parece que combina com aquele ambiente. Não, é uma pessoa que esteja conectada com o que você acredita. E eu vou fazer um apelo aqui para quem tiver politicamente engajado e conhecer candidatos. Vamos espalhar, vamos esse ano fazer mesmo, Santinho, vamos fazer esse movimento, porque a gente, da mesma forma que eles estão fazendo, a gente também precisa fazer. Uhum. A gente tem que botar a nossa gente lá para... Com os caminhos que a gente tiver, né? Sim. A gente está chegando em uma hora aí, eu acho que hoje a gente vai ficar por aqui. Uma delícia essa conversa, uma delícia de perceber que a gente tem como ter esse tipo de diálogo, né? Que a gente é capaz de tanta coisa que a gente nem sabe. Espero que essas palavras se espalhem aí pelo vento da internet, que apesar de toda a briga contra o algoritmo, né, e os poderes, a gente consiga alcançar muita gente, que essa discussão renda, né? Raquel, por mim, a gente vai fazer alguns episódios aí em alguns momentos, certo? Um prazer imenso ter você, uma pessoa também que está tão por dentro de verdade da mecânica do movimento que pode levar a gente para outros lugares, né? Porque cada um está ali representando uma coisa. Eu sinto que, como psicóloga, eu acabo falando ali das dores, né? E de como a gente fazer também, que não deixa de ser uma micropolítica, para que a gente faça dentro de casa também o que a gente não quer mais viver, de abuso, né? De situação ruim para mulheres. Mas eu acho que é importantíssimo que a gente tenha mulheres que estejam aí nessa frente que você está, né? Eu fico muito orgulhosa e feliz de ver que você fez esse tamanho desse movimento também aí feminino nesse mês, que a gente consiga levar isso aí para frente, né? No que depender de mim, isso aí vai rolar. Fiquei também de fazer em breve, viu, gente? Vou fazer um episódio aqui, eu e a Gabriela vamos fazer com o marido de Raquel, que pelo que eu entendi, é um homem contra esse movimento, né, masculinista. Olha aí, ó, tá vendo? Vamos ter a oportunidade de discutir com um homem que está tentando pensar numa masculinidade diferente. Então, um prazer imenso, certo, gente? Quem quiser ver esse episódio inteiro, se inscreve no YouTube, porque o episódio todo vai tá lá. E se vocês quiserem propor temas também, a gente está aqui no espaço democrático, aberto, para que todo mundo possa ouvir o que está precisando ouvir e a gente tenha para falar também, tá bom? Prazer, João. Beijo. Obrigada. Obrigada. A próxima. Um prazer, viu? Tchau. Boa noite. Tchau.